É isso, minha gente, a gente vai aprendendo a cada momento. Aliás, o tema de hoje ele tem tudo a ver para mim. Você está mesmo cansado ou será que você está sobrecarregando a sua mente? Qual seria a diferença? Olha, em ambos casos pode ser um cansaço, né? Um cansaço físico, um cansaço porque você está mandando ver no dia a dia, mas às vezes a gente não percebe o cansaço. Ele só nos soterra de modo tão hábil, de modo tão sutil, que a gente mal percebe. E a gente vai olhar um pouco para isso. Antes de ontem eu percebi que eu estava sobrecarregada, mas eu não, eu estava me sentindo bagaço, estava, mas para os fortes, para os hiperprodutivos, não são todos. Não são todas as pessoas que estão dentro desse grupinho, tá? Que são pessoas que têm uma super habilidade para aguentar muito, para fazer muita coisa e não percebe o cansaço. Não percebe o nível de bagaço. Tem outras pessoas que estão num outro grupo que sente isso muito mais fácil, tá? Vai depender do nível de poder. Se você se identificar em algum momento como mutante no mundo, sabe o X-Men, adoro o X-Men. Um dia eu vou fazer aqui uma série só do X-Men falando dos vários tipos de poder. Então, dependendo do seu poder, eh, e dependendo do seu controle mental, o seu equilíbrio emocional, o seu poder vai ser usado realmente para o seu bem. A depender, ele pode ser usado facilmente para sua destruição. Os hiperprodutivos que não têm a habilidade de entender os sinais do corpo, esse poder é usado para autodestruição. É horrível, é pavoroso. Vou compartilhar com você aqui o meu slide. Aqui, um cérebro lindo sendo cultivado, rosinha, mal sabe ele o que está esperando. Olha só, o negócio é o seguinte: existe um tipo de cansaço que não passa com o sono. E quando a gente está cansado, cansado de um modo saudável, você vai, você dorme, é para acordar descansado. Mesmo que você não tenha se recuperado 100%, porque tem uns cansaço que a gente gasta num tanto, né, que precisa de 2 dias aí descansando. Mas geralmente, assim, é um cansaço mais muscular, você sente uma dorzinha, né, e tem que doer mesmo, que é para você não sobrecarregar novamente. Mas às vezes o que a gente chama de cansaço é sobrecarga emocional. Quando a gente fala de sobrecarga mental, facilmente isso afeta nas emoções. É difícil que você esteja com um monte de coisa para organizar, é conta para pagar, é inscrição que tem que fazer que vence amanhã, eu preciso dar aquele recado, eu preciso fazer muitas demandas, mesmo que você tenha colocado na sua listinha, mas se você está super ligado naquilo, isso vai alterar no seu campo emocional também. Então tem dias que nem aconteceu nada de muito incrível, não era para estar tão estressado, não era para estar tão irritado, mas você está gritando com todo mundo, não está se aguentando, ninguém nem está aguentando você. Sobrecarga, né, sobrecarga mental, sobrecarga emocional. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Pensar demais, se cobrar demais, tentar prever tudo. E tem gente que faz tudo isso junto, né. Por isso que é bacana que você tenha a sua agenda, uma organização mínima básica, quando você percebe que já tá com uma listinha de 3, 4 coisas na sua cabeça, passa para o papel. Não confio no papel porque eu vou esquecer, coloca no seu timer. Mas ele vai despertar e eu vou travar o despertador e vou me perder. Coloca 2, 3 timerzinhos para uma única tarefa. E aí você vai se adaptando, aos poucos você vai vendo o que que funciona, o que não funciona. O que não dá é para as coisas ficarem na cabeça, porque quando fica na cabeça você não pode esquecer. E se você não pode esquecer, você não pode relaxar, porque já pensou se você relaxa justo na hora que você precisava? Você não pode descansar. Já pensou se justo na hora que você estava descansando, bem bom, a coisa acontece e você perde o prazo e os outros descobrem que você estava descansando? Então, assim, precisa colocar no papel, primeira coisa, toda essa demanda no papel, preferencialmente, organizar, ter clareza, até quando você precisa fazer, até quando você precisa entregar, e tentar diminuir isso aí em pequenos pedaços, em pequenas tarefas, porque se você esperar chegar ao prazo final para fazer tudo, olha, sobrecarga aí. Então olha só,
Mente ocupada até mesmo quando o corpo precisa descansar. Eu coloquei aqui, né, tenta, o seu corpo tá tentando descansar e o pezinho tá lá, ó, mexendo, mexendo, mexendo. Tá na hora de você poder dar uma relaxada e tá lá, ó, roendo, roendo a unha, batendo os dedinhos. Dormiu, foi pra cama pra dormir. Ixi, dormiu nada. A mente lá: "Nossa, amanhã eu preciso", não consegue. Então, sua mente está sempre ocupada? Não deveria, isso não é normal. Normal. Infelizmente é meio que a norma sim, né. Mas não devemos aceitar, porque não é sustentável só por isso. Se a humanidade tivesse aí enlouquecida, querendo hiperproduzir, querendo ficar hipermilionária, não sei o quê, mas fosse sustentável, cada um com seus cada qual. É que não é sustentável, quebra no meio do caminho, se não tiver uma boa estratégia, muita clareza. E aí não pode esquecer que o sistema que a gente vive é um sistema de puro feitiço, né, siga, me produza, produza, não descansa, você pode, eu fiquei milionário, você também pode. E aí a gente vai seguindo uma caminhada cega, e ela não sendo sustentável, quebra. Aí além de cego, tu fica quebrado no meio do caminho. Aí você vem aqui para fazer terapia comigo. Eu gosto, vou te atender com todo carinho, mas é melhor parar antes, porque aí a gente consegue muito mais coisa com a terapia, tá? Ter que te tirar da cama, isso além de ser penoso, trabalhoso, caro, eu prefiro uma etapa antes, né. Então olha só, sensação de que nunca é suficiente, você nunca tá dando conta. Por mais que você faça, nunca chega lá, parece que nunca sai do lugar, isso tudo aqui são sinais. Pode ser que você esteja percebendo alguns destes sinais, mas não esteja adoecido, não tenha nada de errado com você, mas pode ser que sim. E pode ser que ainda não tenham coisas, importantes num nível grande, eh, de errado com você, de adoecimento, mas pode ser uma questão de tempo para começar a danificar. Principalmente dependendo da idade que a gente tem, né. Quando a gente está mais novinho, a gente tem tanta energia que a gente nem desconfia, mas aí vai passando o tempo, e aí a gente começa a ficar que nem essa moça aí, ó. Olha só, como é que você vai percebendo então no dia a dia se você está nessa caminhada para o adoecimento? Olha só, você dorme e aí você acorda cansado. O correto é acordar descansado. Tudo bem, tem gente que vai acordar um pouquinho ainda com sono, vai acordar um pouquinho ainda rastejante. Às vezes vai acordar até se questionando, duvidando se a vida vale a pena, mas passa 20 minutinhos, terminou de acordar, né, "Será que a vida vale a pena? Tem que acordar tão cedo?" Mas aí passa, né, vai para um banho, toma um banho gostoso, ou toma um cafezinho, aí depois parece que vira a chave, assim, acorda, e o dia começa. Agora, se você está sempre cansado, ou fica umas boas horas ali ainda cansado depois de ter dormido, sim, tem alguma coisa de errado aí. A possibilidade de que tenha alguma coisa de errado é grande, tá, pra você não falar que eu tô jogando praga aí. É que atenção, né. Culpa ao descansar. Os hiperprodutivos que estão sempre aqui no meu divã, ai, a culpa, descansar. E não é só culpa não, é uma incapacidade, né, "Fabi, eu não consigo descansar, você fala para descansar, mas eu não consigo. Eu deito, eu não quero ficar deitada. Eu sento no sofá, eu quero fazer coisas, eu quero fazer coisas". E tá tudo bem fazer coisas. A questão é que coisas. A gente costuma fazer coisas no automático, no desespero, na hipervelocidade. Coisas que talvez sejam inúteis, coisas que nem precisava. É retrabalho, é preciosismo, é hiperprodutividade, ou realmente são coisas incríveis e valorosas, mas não faz sentido com o seu estilo de vida, não faz sentido para a estratégia que você precisa para chegar onde você vai alcançar aquilo que te importa. E aí você tá lá, né, tá lá produzindo feito um doido. Eh, falta de foco. Esse daqui é doido, né, a pessoa lê uma frase, aí não entendeu, lê de novo, e aí lê de novo para entender o que que é que aquilo está querendo dizer, aquilo está dizendo: "Bom dia, eu espero que você tenha um bom dia". E a pessoa precisou ler 5 vezes, 6 vezes, porque ela não consegue entender, ela é burra, ela é burra. É claro que ela não é burra, né, ela não está conseguindo mesmo. Só que, se for um exemplo
besta como esse que eu dei, né, era uma frase de bom dia e você não conseguiu entender, daqui a pouquinho cai a ficha e você vê: é porque eu tô cansado. Fica óbvio, e fica óbvio para você ver. A questão é quando se trata de alguma coisa que realmente requer um pouquinho mais de conhecimento que você tem. Então, você está lendo um livro mais caprichado, mais robusto, mais profundo e você não consegue entender. Ou você está fazendo o seu relatório e você não está conseguindo sair daquele lugar. Ou te passar um contrato para você avaliar, que embora tenha termos técnicos, tem a ver, sei lá, você comprou um carro, tá alugando uma casa, vai não sei, você só precisa ler o contrato e você não consegue entender. Aí não é óbvio que isso se trate de cansaço, de sobrecarga mental, não é óbvio. E aí você começa a se questionar da sua capacidade, das suas habilidades. Dependendo da sua idade, você começa a se questionar porque talvez você já esteja ficando velho. Dependendo de onde você tenha estudado, e o nível de cobrança dos parentes, dos amigos, você começa a se questionar: "Não, realmente, eu sou meio burrinho mesmo, eu não consegui aprender o suficiente". E essas negatividades todas da sociedade vão tomando a gente, vão nos adoecendo. É um feitiço, e a gente vai caindo nessas falações negativas. Que mais? Excesso de pensamentos ao deitar. Eu coloquei deitar aqui, mas não só. É que quando a gente vai deitar, a gente espera o quê? Silêncio, relaxamento. E aí a cabeça não para de falar, a gente desconfia, né? Nossa, nem na hora de dormir eu consigo desligar. Só que esse excesso de pensamentos aqui, a partir do momento em que ele está presente, quando você senta para comer, é o momento de comer, e você tem meia hora, você tem 1 hora, 2 horas, para ficar naquele ritual, seja do café da manhã, do almoço, do lanche da tarde, e pensando, pensando. Pô, você não consegue sentir o sabor gostoso da tua comida, a textura, mesmo que não esteja tão gostosa, mas você está comendo, você está se relacionando com aquela comida. Você está no relacionamento, se dedica, né, e aí não consegue. Falação, falação. Ou você está com uma pessoa, ou com uma criança, ou com o seu companheiro, sua companheira, e aquela falação. Não deveria, tá. O bacana é que quando você esteja naquela cena da tua vida, que você esteja ali atuando naquela cena, e não na cena que ainda vai vir, e não na cena passada. Estar presente. Inclusive se você ainda não começou a se exercitar nessa tarefa de estar presente, treinar estar presente, que é o quê? Que é viver, é conseguir estar presente na sua vida. Se você não está aí, agora, no comando, quem é que está? Então, se você ainda não está nesse treino, tem playlist aqui no canal de meditação. Programa de meditação 8 semanas. Entra lá na playlist e começa a fazer 8 semaninhas de treino de meditação. E se você está, se você tem feito, tenta aumentar um pouquinho 1 minutinho, 2 minutinhos de meditação todos os dias, ou mais de uma vez no dia. Você pode pegar logo no começo da manhã e meditar 5 minutinhos, 10 minutinhos, fazer silêncio para poder ver o que que a tua mente está pensando. E é muito legal, porque aí a gente consegue perceber a qualidade de presença, qual é a qualidade mental daquele dia. Pode ser que logo no começo você perceba que a tua mente tá lenta, e é legal, porque pode ser que ela acelere, pode ser que ela fique mais atenta ao longo do dia, mas pode ser que ela tá ali dizendo: "Olha, hoje vai ser um dia lento". Então não adianta cobrar muito, porque vai cobrar muito, vai se decepcionar e vai ser sofrido. Então essa meditaçãozinha, logo no começo do dia, 5 minutinhos, 10 minutinhos, já te prepara para um dia bem especial. E no fim do dia, porque aí você consegue meio que olhar o que aconteceu no seu dia, meio que passar limpo e já deixar evaporar, transmutar algumas coisas. Por quê? Porque eu te garanto que você não estava presente em 90% do seu dia. Tinha alguém aí na tua mente levando o teu corpício e tomando decisões por você. Quando você para meditar, é a chance de você ver um pouquinho do que aconteceu no seu dia, enquanto você não estava lá, entendeu? E aí é bom, né? É bom saber o que estão fazendo da tua vida. A sensação de esgotamento sem motivo físico. Não teve que ficar lavando roupa na mão, não teve que ficar fazendo faxina na casa, não teve que pedalar quilômetros de bicicleta, nem ficou andando, correndo quilômetros por aí.
Por que que você está tão exausto assim? Por que que você está tão cansado assim? Se não tem um motivo aparente, é porque você está com alguma sobrecarga. E aqui é bem misterioso, porque a maior parte das pessoas com sobrecarga mental, além delas não perceberem que elas estão sobrecarregadas, quando alguém, por exemplo, um terapeuta, por exemplo, um vídeo no YouTube, ajuda a enxergar isto, a pessoa fala: "Mas não é possível. Tudo que eu faço são coisas que eu gosto, são coisas que eu escolhi, não tem razão para eu estar estressado, para eu estar com essa sobrecarga". Tem sim. Se você decidir fazer 3 viagens dos seus sonhos incríveis em um único final de semana, eu te garanto que você vai ficar muito cansado. Não importa se sejam coisas super boas, escolhas tuas, de fato, ou coisas que você não gostaria de fazer, porque tem alguém te obrigando. Se é muito, é muito. Então, vale a pena dar uma observada aí nestas dicas para você se perceber. Vamos para o próximo. Raízes emocionais. Que será, né? Que será que pode fazer com que para essas coisas acontecerem? Fadiga emocional, primeira coisa a perceber, tá? Não é fraqueza. Então, quando eu falo para você que não importa muito se são coisas que você escolheu ou coisas que te obrigaram, vai te fazer sobrecarregar, é porque você não é herói. E o pior é que eu acho que mesmo os heróis, né, eles não têm carga, energia infinita. Eu não sou muito sabedora do universo dos super-heróis, na verdade eu sou um pouquinho. Eu gosto dos X-Men, os outros eu não conheço, mas infinito não tem, né, então não se trata de fraqueza, ou, se você preferir entender que é fraqueza, mas se você lembrar que como nós somos seres humanos, em algum momento a gente fica fraco e por isso precisa descansar, nesse sentido você pode entender que é fraqueza. Agora, é muito comum as pessoas dizerem: "Eu não aguento nada". Eu sou um fraco, já tô cansado, já tô doente. Então, respira fundo. Você tá com a excelente oportunidade de olhar para o seu limite. Tem uma limitação aqui e o que você precisa é conhecer qual é este limite. Já te aconteceu de querer bater um suco, uma vitamina no liquidificador? E aí o liquidificador ele cabe até a boca, né? Mas aí você coloca um tanto, nem encheu o liquidificador, mas você coloca um tanto, aí na hora que você bate a vitamina, transborda. Adianta você ficar xingando o liquidificador? Ai, que tampa ruim, ai, que não veda nada. Você tem mais é que prestar atenção qual que é o limite que você pode colocar para quando você bater, ele não transbordar. Ah, mas aí eu vou ter que bater de 2 vezes? Vai, meu amor. Se tiver que bater de 2 vezes para ele não transbordar, você vai bater de 2 vezes. Vai gastar mais tempo? Vai. Vai gastar um pouquinho de energia a mais? Vai. Mas sabe por quê? Porque se você não fizer assim, não é sustentável. Ele vai derramar, você vai ficar chateado porque não bateu direito, vai ter que ficar lá limpando aquela lambuzeira, ou pior, vai deixar para alguém arrumar a tua lambança. Vai dar trabalho para alguém e esse alguém ainda vai brigar com você. Panela de pressão, né? A gente joga um monte ali de, sei lá, lentilha, feijão para cozinhar, e aí no meio do negócio começa a sair o caldo, assim, ixi, que melequeira, né, começa a transbordar a panela de pressão, e aí é pressão, né, aí tá com pressão, aí você tem que pegar e levar pra pia, não sei como é que você vai fazer, mas ó, vai gastar tempo limpando aquilo. Adianta ficar reclamando, xingando, que panela ruim. Não, ela tem um limite. Se a tua panela não mostra o limite, entra no YouTube para ver como descobrir o limite da panela de pressão. Agora, quem é que vai ajudar você a descobrir qual é o seu limite? Primeira coisa, que se você está aqui, é esse conhecimento básico. Você está vendo estes sintomas? Você está cansado, você está irritado, pensamento acelerado, você está no seu limite. Possivelmente você esteja para passar do seu limite ou já passou do seu limite. Respira e começa a observar estes sinais para você se autoconhecer. Vai ter que cobrar menos. E aí, quando você faz as suas meditações com constância, você consegue acessar essas informações de um modo mais facilitado. E aí, a partir do momento em que você enxerga, mesmo que pouquinho, você vai começar a trabalhar
com a EFT. Hoje a gente vai fazer uma micro sessão aqui, tá bom? Vou te dar uma orientação básica para você poder começar. O EFT resolve de um dia para o outro? Não. A meditação também não. E nem esse remedinho que você toma e parece que ele é imediato, ele não resolve nada. Ele te faz ganhar tempo. Alguns remédios vão ser de uso contínuo, assim como quem precisa usar uma muleta, né, alguma coisa assim para dar equilíbrio, mas aquela muleta não é a resolução do seu problema, é porque você vai precisar dela para você andar junto, mas se você não fizer, se você está usando uma muleta, pressupõe alguma coisa na perna aconteceu, talvez você precise ainda tratar a sua perna, fazer fisioterapia, descansar de vez em quando, vai ter que fazer alguma coisa ali. E aqui a gente está falando do processo mental, emocional. Se você está usando um remedinho de uso contínuo, aí psicólogo não mete bedelho em médico, ó, em coisa de médico. Remédio é coisa de médico, né. Então vai ali fazer o acompanhamento direitinho com o seu médico, e se o seu médico não te dar respostas suficientes sobre o seu remedinho, trata de buscar outros médicos, além de usar a sua capacidade autodidata de buscar informações sobre o seu remédio, né, a começar pela bula do seu remédio, entra no Google, tenta encontrar fontes confiáveis, tá, não vai entrando em qualquer coisa do Google, não vai se entregando para se relacionar com qualquer coisa do Google não, tenta garantir ali boas fontes, para trazer informações para quando você for no seu médico, você tá um pouquinho mais instruído, né, para você não ser um simples paciente, passivo, né, para você ter ali um pouco mais de atividade junto ali com o seu médico. Mas enfim, enquanto você toma o seu remedinho, você se trabalha, tá? Autoconhecimento e autoenfrentamento. Olha só, parte desse esgotamento que a gente sente, ele pode vir de traumas, e traumas não necessariamente aquilo que a gente fala, né, "Ai, sofreu um acidente, foi raptado, tadinho, foi adotado, o processo de adoção foi terrível". Não, não necessariamente essas coisas que a gente enxerga, às vezes são coisas mais sutis, que você só vai saber quando você for para um processo terapêutico, e aprofundando com o seu terapeuta, ou quando você começa, por exemplo, com o EFT, tem que ser constante, né. E aí cada sinal, cada desconforto, você para pelo menos 5 minutinhos e vai fazendo a ativação dos pontos. É simples assim? De verdade, é simples. Só que ter uma orientação faz toda a diferença. Então se você não conhece o EFT e está aprendendo através do canal, sinta-se mais do que à vontade, na verdade, convocado para ir fazendo perguntas, porque o caminho com o EFT, ele é incrível, ele é fantástico. Então você começa por essa incapacidade de descansar, ou porque você não se permite parar e descansar, ou porque quando você para é terrível e você sofre, ou porque não sei por quê. Você vai fazendo o EFT para o desconforto. E você vai me perguntando aqui: "Beleza, fiz tal coisa, e aí, o que que eu faço agora?" Fiz a sessão, não diminuiu nada, o que que eu faço agora? Fiz, entrei numa crise, numa catarse, chorei pra caramba, e agora? Vai colocando aqui. Atenção, quando se trata de algo que está há muito tempo presente na vida, e num nível de dor muito forte, e você percebe que perde controle constantemente, aqui pode ser sim que você precise de um profissional com você. O exemplo que eu dei, né, o liquidificador se passa do limite, só faz uma lambança, você vai ter que arrumar. A panela de pressão só faz uma bela de uma sujeirada. Mas e se o pino da tua panela de pressão estiver entupido e você que não está percebendo? Tem as explosões de panela de pressão, elas acontecem, né, e não é porque a panela seja perigosa, é que você tem que usar adequadamente, né, todos os aparelhos, né, você não pode, ah colocar coisas dentro do seu micro-ondas, por exemplo, com alumínio, com coisas que reflitam, tal, porque sei lá o que que acontece com ele, mas ele dá uns pipoco lá dentro, não pode, né. As tomadas, né, a gente tem tomada, você não pode pegar uma coisinha de metal e ficar enfiando dentro da tomada, né, porque vai dar ruim, vai dar um pipoco no teu dedo ali, cruz credo. Já aconteceu comigo. Eu fui trocar uma tomada, falei: "Eu vou fazer".
e não desliguei a chave de eletricidade, eu falei: "Eu não preciso". Eu já assisti 2 vídeos no YouTube e o cara não colocou energia. Foi o primeiro pipoco na minha mão, não gostei, doeu um pouco. Felizmente não coloquei curto na casa inteira, mas ali ficou um pouco pretinho e doeu, o choque na minha mão doeu. Indico? Não indico. Antes de mexer na corrente elétrica, a gente vai lá e desliga. Óbvio que sim. É que às vezes a gente é teimoso. Então observa se você não está sendo teimoso com você. Às vezes a gente não vai em busca de um profissional que nos ajude, porque falta grana. Se for o seu caso, verifica com rede de apoio. Família que possa te ajudar, tá? Procura no SUS, se você tiver convênio, veja o que teu convênio oferece, procura ONGs na tua cidade, converse com o seu terapeuta, tem que se cuidar. E às vezes não é dinheiro, às vezes a pessoa simplesmente fala: "Eu não tenho tempo". Mas se você vai quebrar logo ali, de que adianta, né? Então, às vezes a gente tá meio que enroscado, meio que se adoecendo sempre por questões de trauma. E quando a gente desbloqueia esses traumas, vem mais energia, vem mais capacidade analítica, capacidade organizativa. Essa coisa de organização não é só técnica, não é só conhecimento. Ajuda, ajuda demais, mas às vezes é mais profundo, né? Às vezes você tem uma alta demanda, então não é nada incomum, né, a pessoa tem coisa demais para fazer, ponto final. Ela é sozinha para dar conta de uma família, de uma casa e do trabalho, mesmo que tenha 2 pessoas, mesmo que tenha 3 pessoas. Se tem alta demanda, você não vai dar conta nunca, não vai acabar nunca, uma decisão vai ter que ser tomada, né, vai ter que abrir mão de algumas coisas aí. E o medo de errar, né, "Ixi, isso aqui é demais". A pessoa não começa porque ainda não está preparada, então estuda, 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 estuda e não consegue. Ou começa e aí estuda 10 vezes mais para dar conta do recado, porque a grama do vizinho está sempre mais verdinha do que a minha, né. Então, o meu amigo, ele já pegou todos os diplomas, já conquistou tudo que ele queria e eu tô aqui, porque a minha cunhada, porque a minha irmã, olha só. E aí a gente vai se comparando e medo da avaliação do outro, medo do julgar do outro, então eu não posso errar. Você vai errar, você tem que poder errar, você tem que poder errar, senão você está lascado. É uma cobrança muito grande. Aqui no canal, esse eu fiz aqui o canal sem saber mexer de YouTube, né, eu era só consumidora do YouTube. Adoro o YouTube, como você adora o YouTube. Tem muita coisa, né, tem muita gente legal aqui. Então eu comecei sem saber nada, sem saber gravar, sem saber de áudio, ainda cometo erros, erros que eu já fiz 27 vezes. E quem está me acompanhando vai falar: "Puts, de novo ela ainda não consertou esse microfone?". Eu consertei, só que eu consertei errado. Eu arrumei, só que aí depois eu esqueci. E é isso, a gente dá 2 passos para frente, 5 para trás e depois a nossa evolução não é linear. E meu bem, queria te falar, no teu caso não é diferente, não é linear. Quando tudo estiver bem, quando estiver tudo muito progredindo e tudo maravilhoso na sua vida, alguma coisa vai acontecer aí. Alguma coisa vai acontecer. Não estou jogando praga. É que é assim, né? Dias de sol, dias limpos, dias lindos. Não vai chover em algum momento? E não vai ter trovão? A não ser que você more no deserto, né? Aí é diferente. Mas aqui para nós, vai chover e vai ter trovão, vai ter tempestade. Não quero azarar, mas vai ter. Então tudo depende ali mais ou menos da época do ano. Enfim, na tua vida, na minha vida, não é diferente. Então se tá tudo sossegado para você, que bom, daqui a pouco não vai estar mais e tá tudo bem. Então, e outra coisa aqui que pode gerar, né, esse cansaço, agora eu vou usar um termo novo, né, uma estafa. Às vezes a pessoa ela tá se sentindo estafada mesmo, tá. A procrastinação pode ser um sintoma disso, porque aí a pessoa não vai fazer. Ela já tá falando pela 10ª vez que ela vai fazer, "Eu vou fazer, só tô esperando a mudar o tempo, só tô esperando vai chegar um livro, ah, eu comprei um negócio que vai me ajudar", e ela não consegue sair do lugar, porque ela tá cansada. Porque quando a gente tá cansado, a gente não consegue ter insights, a gente não consegue ter grandes inspirações. Quando a gente tá cansado, aquele belo dia, que você vai e resolve uma coisa em 2 horas, aquilo que você achou que você ia gastar 2 semanas e, ai, que difícil. Você foi lá e fez em 2 horas? Então, porque você estava descansado.
porque você estava potente, simples, simples assim, você estava potente. Então verifica o seu nível de procrastinação e o que é que você tem procrastinado. Não é toda procrastinação que vem disso não, tá bom? Tem gente que procrastina por várias outras questões, mas uma das questões muito comuns é cansaço. É esse cansaço por sobrecarga mental, sobrecarga emocional. A pessoa não consegue. Não consegue por quê? Porque é pessoa, porque não é máquina. E nem máquina, né, quando você tá lá com 37 abas no seu computador, como é que fica seu computador? Fica pesado, fica ruim, fica difícil. Então, se até as máquinas são assim, né, por que que você não seria, hã? Então vamos lá, como é que a gente faz para conseguir o caminho de volta? Primeira coisa, respira. Isso aqui pode ser irritante. Como assim respira? Ai, que saco. Isso, respira. Quando a gente respira e presta atenção na respiração, sabe o que que acontece? A tua mente presta atenção na respiração que está acontecendo agora. E essa capacidade de estar presente, essa é a capacidade revolucionária, que é onde você, ao estar aqui e agora, você consegue perceber se você está cansado ou não, se você precisa tomar uma decisão ou não, se você tem capacidade de tomar decisão ou não. É que tudo isso é grande. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso requer treino, isso requer presença. Você tem que conseguir estar presente na tua vida um pouquinho mais do que você tem conseguido até aqui. Então, respira. Presta atenção na tua respiração. Tenta se perguntar de verdade o que que você precisa nesse momento. E aqui é meio que uma busca das necessidades. Quais são as suas necessidades nesse momento? E começa pelas básicas. Você está hidratado? Você está tomando água? Você está nutrido? Você tem comido comida de verdade? Você está descansado? Você tem dormido? Quantas horas por dia você tem dormido e qual tem sido a qualidade do seu sono? Você tem se sentido enxergado? Pode ser que outras pessoas te enxergando ou você mesmo, porque às vezes tem pessoas ao nosso redor que tá no mesmo nível de adoecimento. Eles não estão enxergando nem eles, imagina você. Então assim, você está se enxergando? Você está se respeitando, se sentindo respeitado? Então, faça essa pergunta, né, estas perguntas. O que é que você precisa agora? E vai ter coisa que você vai concluir, não tem como te dar agora, mas anota. Se tem necessidades aí pulsantes e você não consegue acolhê-las todas agora, bota na listinha, até o final de semana você consegue? Até o fim do mês você consegue? Até o final do ano você consegue? Mesmo que você demore 2 anos, tudo bem. 2 anos para colocar a vida em ordem e depois andar melhor nessa vida, prosperidade. E aí aqui, ó, você vai ter que aceitar que você não vai dar conta de tudo, né. Se você conclui que você vai precisar de 2 meses até colocar a sua casa em ordem, até colocar o seu eu em ordem, significa que você não vai dar conta de tudo agora, precisa de um tempo, né. Você vai fazer uma comidinha, opa, você tem que ver se você tem ingredientes, pensar a receita, começar a fazer, bota o forno para ligar, ver se tem ixi, até você sentar para comer, vai demorar. E tudo é assim na vida. É que tem coisa que a gente coloca na cabeça que tem que ser para ontem. Por quê? Porque o teu vizinho, o teu amigo, eles começaram para ontem. Mas quem são eles? De onde que eles vieram? O que eles receberam da família? O que grana que eles têm no banco? A gente não pode se comparar. A gente até pode se comparar e a gente inclusive se compara. Agora tem que verificar se isso não está te enlouquecendo, se isso não está te desgastando, tá? E comece com pausas pequenas. Começou o dia, você já sabe que você não vai conseguir parar. Até o final do dia não tem descanso, porque a vida é uma guerra e vamos lá. Tente fazer pequenas pausas. Entre uma tarefa e outra, coloca 2 minutos de respiração. 2 minutos. Pega o timer do seu relógio e coloca 2 minutos, para você não descansar nem 1 minuto a menos e não ser passado para trás. E presta atenção na sua respiração por esses 2 minutos. Ou presta atenção em nada, 2 minutos de olho fechado. É que quando a gente faz isso de modo mais intencional, é para estar presente, prestar atenção na respiração. É uma técnica para estar presente e ela funciona. Que mais? Vou te mostrar aqui uma sessão muito simplesinha de EFT. Isso aqui, você vai ter que adaptar aí, tá? Eu fiz aqui pensando em pessoas que se cobram muito
não param para descansar, não conseguem, não vê a necessidade e você vai ajustar como é que é isso para você, tá. Aqui eu fiz 2 frases. O legal é que você fale 3 frases. Pode ser só uma, pode até fazer sem falar frase nenhuma. É que para 40% dos casos, falar a frase e ativar aqui nesse ponto ajuda bastante. Então o que que você vai fazer? Respira fundo, presta atenção no seu corpo, nas sensações que você está sentindo agora. O bacana é você perceber o que é que está desconfortável e tentar quantificar, tá? Mas aqui eu não vou entrar nesse detalhe. Se você já conhece, detecta e quantifica. Se você não conhece, não vou dificultar a tua vida agora. E aí você vai ativar aqui e repete essa frase que está escrito aqui, ó. Mesmo que eu me cobre demais, eu escolho começar a me aliviar. E quando você fala essa frase, você já vai perceber, vai prestar atenção, vai investigar os seus pensamentos. Porque às vezes a gente fala umas frases e é gostosura demais. E aí a mente fala: "Quero, quero, é para mim, é para mim". E às vezes a gente fala umas frases e a mente quer esmurrar a frase, porque ela não concorda. Vai observando, porque isso tem a ver com alguns eus que estão aí dentro, tá bom? Vamos lá, segunda frase. Mesmo que eu me sinta cansado, eu escolho acolher o meu ritmo. E aí você respira uma vez. E aqui, eu coloquei, né, como terceiro, poderia ser uma terceira frase, tá? Mas aqui eu já sugiro, você vai ativando os outros pontos, né? Então, se você ainda não conhece o EFT, esses são os pontos. Se você conhece, já vamos fazendo, né? Cada oportunidade é uma oportunidade. Eu amo o que eu faço, porque meus atendimentos quase tudo é fazendo EFT, então eu tô sempre feliz, tô sempre tô sempre trabalhando alguma coisa. Que você vai fazer? Você vai ativando o ponto e vai falando o que você está sentindo. Vai conversando com alguém enquanto você vai fazendo os pontos. Vai escutando uma palestra, pode ser essa daqui mesmo, ó, e vai fazendo os pontos. Respira fundo, presta atenção no seu corpo e vai fazendo os pontos. Eu fiz, né, para mim, no sábado, eu estava muito irritada. Eu sabia que eu estava ansiosa, mas eu falei: "Não, isso aqui é normal, né, uma correria, hoje foi um dia bem corrido, estou um pouco ansiosa, vai acabar o dia, vou fazer os meus rituais e vai passar essa ansiedade", e não passou. E aí eu fiz, né, então o que fiz ali a minha frase do jeitinho que eu ensinei e fui fazer os pontos, né. Então foi algo como: "Eu estou muito irritada e eu não sei o porquê, eu go", aí eu fui para o outro ponto. Eu gostaria de entender por que que eu tô irritada assim e saber o que que eu poderia fazer para melhorar isso. Aí foi que tô desconfiada que seria melhor eu não trabalhar nada, nada, nada amanhã, mas eu não posso fazer isso. Aí ó a pista. Eu não posso descansar. Amanhã era domingo, né? Amanhã eu preciso trabalhar. Eu não posso descansar. E vai lá para outro ponto, né, na clavícula. Eu acho que eu tinha que descansar, nem ferrando eu não vou descansar, eu preciso trabalhar, eu tô com uma lista gigantesca. Olha só, quando eu tô por dentro, eu nem desconfio o que que eu posso fazer com isso, agora se tem alguém de fora fica óbvio, né, precisa descansar e não tá largando o osso. Fiz mais umas 2 sessõezinhas, umas 2 rodadas e percebi, eu tinha que largar o osso, eu tinha que descansar, simples assim. Se a gente não consegue ter essa clareza, a gente não toma decisão. E qual é a decisão no dia seguinte? Sinto muito, Fabiola. Eu sei que você gostaria de descansar, mas nós somos adultos, precisamos pagar as contas, precisamos fazer o que precisa fazer e vamos trabalhar. No fim do dia, amanhã você descansa. Eu te dou umas pausinhas de 5 minutos para meditar e você medita e bora. E aí, conforme eu vi que eu estava numa irritação grande, que já estava transbordando para as pessoas, eu sou irritadinha, viu? Se um dia a gente parar para tomar um café, você não vai perceber, porque eu sou uma boa companhia. Mas se tomar café 3 vezes juntos, você vai ver que eu tô irritada. Eu vou falar assim: "Você não vai lavar a louça? Você tá um pouco folgada, você não vai lavar a louça?" E aí eu saí com minha pequenucha, a gente foi fazer bagunça. Fizemos muita bagunça. Então assim, ó, trata de refletir, por gentileza. O que é que você está tentando carregar sozinho, que poderia ser dividido?
Se tiver alguém para você compartilhar a carga do que está sendo carregado, faça isso. Delegue. Se você tiver dinheiro e puder terceirizar, eu sinto muito que vai ficar menos dinheiro para você guardar no fim do mês, mas delegue mesmo que você precise terceirizar e pagar por isso. Às vezes, nós temos amigos que a gente pode pedir e delegar, fazer trocas de favor, né, não vai ser um folgado, hein. Se você pedir ajuda, veja se você também consegue ser solícito, solícita para ajudar outras pessoas quando elas precisam. Nem sempre vai ser no mesmo mês, nem sempre vai ser no mesmo ano. Às vezes a gente está tão sobrecarregado que a gente não consegue ajudar nada nem ninguém, só pedir ajuda mesmo e isso já ajuda. Porque aí a gente fica uma pessoa menos tóxica, sabe? A gente pega ajuda, aceita, se torna uma pessoa melhor e sorri mais, ao invés de ficar xingando mais. Mas às vezes é só lá no outro ano que você vai poder ajudar as pessoas, tá? E não é como troca, é como princípio, né? Alguém vai te ajudar porque pode. Então um dia você vai ajudar alguém, não necessariamente a mesma pessoa, mas você vai ajudar por quê? Porque você pode. Agora, se você não tem dinheiro para terceirizar, se você não tem outras pessoas para pedir ajuda, então aceite que o resultado que você está querendo talvez vai demorar um pouquinho mais. E aí você vai dividir a sua expectativa. Eu queria que ficasse pronto esse semestre, acho que eu vou ter que aceitar que fique pronto no próximo semestre. Isa-me, acho que devo ter trauma, alta demanda e medo de errar tudo, tudo. Miranda, relaxa, tu é traumatizada. Eu sou, tu és, nós somos. Eles são, todos somos. Eh Não importa muito quem foi seu pai, sua mãe, seus cuidadores, o que eles fizeram, não importa muito, vai ter traumas. O trauma não depende só do concreto, depende também do modo como a gente interpreta o que aconteceu. Então, via de regra, nós temos. E aí a gente vai interpretar, né? Parte da interpretação para saber o que é trauma é algo que aconteceu que nos deixou preso lá atrás. Então, o emocional ficou preso. Às vezes a pessoa passou por algo que nem foi exatamente dolorido, ela nem entende que foi dolorido, mas ficou engessado lá, ficou parado lá. E aí por isso é tão difícil a gente mudar, a gente agir diferente. Quando a gente fala, por exemplo, de crenças negativas, às vezes elas estão ligadas com o trauma. O trauma está dizendo: "Você não é capaz". E você fala: "Claro que eu sou capaz". Tá, mas o teu trauma está dizendo que você não é. Racionalmente você sabe que você é capaz, mas emocionalmente a coisa não vai. Enquanto você não mexer com aquilo, a coisa não vai, você se boicota. E se você vai, aí você cansa, te esgota e você não consegue entender por que que te cansa tanto. Fulano, ciclano tem alta facilidade para lidar com isso, por que que você não consegue? Então tem umas coisas enroscadas na vida, geralmente elas estão ligadas com trauma. Aí você precisa de técnica, precisa de terapia. Só que tem coisa que você consegue resolver sozinho, sem terapia. Ou, você consegue, enquanto você está trabalhando alguma coisa na sua terapia, olhar para outras coisas, porque terapia não dá conta de tudo, né. Por isso que terapia demora. Mas enquanto você está trabalhando uma temática super difícil, você usa uma técnica diferente em casa. A EFT é uma dessas técnicas, né. Medita em casa, escreva, né, pega o seu diário e vai escrevendo. Isso vai trazendo mais percepção, mais autoconhecimento, mais clareza. Tiago, choque na mão, eu não indico, eu não indico. Nossa, sabe quando o choque é forte, ele te dá um tranco assim? Eu tô rindo porque faz tempo, não gosto de levar choque. E tem gente que gosta, tá? Vocês acham que eu tô sendo ridícula porque eu tô falando: "Ah, quem que gosta?". Tem gente que gosta. Eu tenho um amigo eletricista, ele gosta, ele vive fazendo pegadinha, dando choque nos amigos. E ele diz que gosta mesmo de sentir já que gente, gosto é gosto, né, vai depender do trauma de cada um. Cris, eu tentei fazer isso com estas frases e já veio uma angústia. Isso de escolha me aliviar é muito difícil de dizer. Isso para algumas pessoas, como por exemplo a Cris, só de pensar em se aliviar, quem você pensa que é para ficar aliviada? Então quer dizer que você veio para essa vida para ficar aliviada. Então quer dizer que a partir de hoje você quer ficar aliviada. Enquanto a tua mãe cansou de dar o melhor, enquanto o pai, só ele que sabe o que ele está fazendo para trazer, enquanto o seu irmão, enquanto o seu amigo, aham, você quer ficar aliviada. Aí a gente não tem permissão interna, porque tem a ver com as nossas crenças, né?
E o bacana do EFT é que, à medida em que você vai trabalhando, às vezes você acha que tá fraco o seu desconforto, né. Vamos supor, Cris, que você já estivesse sentindo essa angústia aí. Deixa eu tirar aqui o meu slide, né. Vamos supor que você já estivesse sentindo essa angústia. "Tô um pouco cansada, tô um pouco angustiada, não sei o que está acontecendo". Aí eu tô falando: "Descanse, descanse, você precisa descansar", que seja 5 minutinhos, porque vai te dar insight. Aí você fala: eu vou fazer, mas não é forte. Acho que essa angústia de 0 a 10, tá? 0 é nada, você é plena, você tá arrasando, é tudo, você pode. E 10 é assim, ó, arrastado. Você não sabe se você vai dar conta. Então, de 0 a 10, de quanto é a sua angústia? Aí você fala, acho que uns 3. Aí você começa a fazer, você faz ali a frase, né, que eu te passei ali no slide, ou outras frases, e aí começa a vir a angústia. Presta atenção no seu corpo, presta atenção, onde é que está essa angústia? Isso serve para tudo, tá? Sentiu um desconforto, tenta prestar atenção onde que você sente no teu corpo. É no coração, é no estômago, é tensão, é na cabeça, e quantifica. E aí quando você termina de fazer a rodada, né, você começou com a sua angústia em 3, aí você termina a rodada em 27. Aí você fala: "Que isso, né? Tô fazendo a técnica para melhorar a minha vida e tô cavando um poço aqui". É porque, às vezes, a tua angústia, ela tem raiz profundíssima, às vezes, muitas vezes, tá. Eh, e aí você termina a rodada com um negócio grande. Por quê? Porque agora você tá olhando para ela. Sabe aquela poeira que você joga para debaixo do tapete e tá tudo perfeito? Só que chega um momento que começa até a ficar altinho, assim, o tapete. Isso é mais figura de linguagem, né, eu não conheço ninguém que fica varrendo as coisas para debaixo do tapete para sempre. Mas a gente faz coisas semelhantes na vida. Aí chega um momento que começa a ficar altinho. Quando você olha que tá altinho embaixo do tapete, você fala: "Beleza, eu preciso limpar embaixo do tapete". Aí você tira o tapete. Ah! É aquela cacaria embaixo do tapete. Ai, que aflição, só de pensar. E agora você vai ter que varrer, você vai ter que lavar, você vai ter que pegar o tapete e lavar. É assim quando a gente entra para olhar o que que tem aqui dentro, né. Então começou com aquela angústia vaga, e aí você vai aprofundando. O que que você vai fazer, Cris? Respira fundo e vai fazendo a ativação umas 3 rodadas, pelo menos. Se ficar muito forte, suspende as frases e foca no corpo. Onde é que está essa angústia? Às vezes é uma coisa ruim no coração, às vezes é um nó na garganta. Foca na garganta e não fala frase nenhuma, só foca na garganta, até ir dissolvendo, até ir diminuindo. Significa que curou? Não. A nossa mente é complexíssima. Acontece que quando a gente começa a mexer, a gente vai vendo muita coisa para mexer e a gente vai resolvendo. Acontece que se você não pega para mexer, em algum momento vai implodir ou explodir. Esse é o único problema. Se não desse problema, não tinha problema, mas dá problema. Então a gente mexe. Fernanda, desabafar em voz alta eu faço, vou incluir os pontos. Isso, Fê. Tem que incluir os pontos. Tem, assim, não tem. Você só tem que tomar cuidado. Desabafar é muito importante, falar é muito importante. Reclamar, eu não vou nem dizer que é muito importante, é um fato, a gente reclama, porque quando a gente reclama, a gente escuta, e aí a gente consegue organizar essa reclamação para saber o que que a gente vai fazer com isso. Pressupõe-se que o outro, ao escutar você reclamando, ele vai escutar e ele vai te ajudar a elaborar, para ajudar a encaminhar isso. Só que ninguém ensinou isso pra gente. Então, um reclama daqui, o outro reclama dali, o outro reclama de lá também. Se for uma assembleia, legal, todo mundo reclamou, aí em algum momento vão falar: "Deixa eu ver qual que é o próximo passo". "Ah, precisamos fazer propostas", e depois a gente vai discutir as propostas e votar o encaminhamento. Agora, se não for isso, só vai ficar reclamando, e aí vai ser um salão de reclamação. A depender, é bom também, se você entender que você está no espaço de desabafo para diluir as dores, beleza também. Mas se não ficar atento ao que é que você vai fazer com essa reclamação, pode ser que você fique preso, de looping aí que de reclama, reclama, reclama e não acaba. Então, reclamar no papel é muito bom, porque aí depois você pode olhar as reclamações e ver o que é que você vai fazer com isso. Só que quando você reclama, fazendo os pontos, aqui tem algo espetacular.
No que a gente está reclamando, a gente está entrando em contato direto com a dor. E no que a gente está entrando em contato com a dor, ativando os pontos, a gente está entrando na dor. É como se você fosse para aquele músculo que dói e ao invés de só reclamar, você fosse reclamando, aqui, ah, porque meu ombro esquerdo, direito tá doendo, você vai lá. Ah, e aí meu braço também tá doendo. E aí quando eu massageio, aí você tá lá massageando, entendeu? Você vai sair dessa reclamação massageado, um pouco mais leve. Então, desabafar em voz alta, fazendo os pontos, é espetacular. Agora, esteja pronto, porque pode ser que chore, pode ser que venha uma raiva, pode ser que venha uma angústia mais forte. Por que que veio? Ela já estava aí, é que você deu margem para ela sair e olhar no seu olho. Então, esteja preparado para o autoconhecimento, porque ele vai acontecer. É maravilhoso. Pessoal folgado que não lava a louça. Tiago, eu não sei se você tá dando indireta para alguém ou se é indireta para você mesmo. Se você morar com folgados, chama para conversar, chama para organizar isso, nem sempre dá, né, talvez você saia da casa. Agora se for com você mesmo, aí você já sabe o que você pode fazer, né. Muito bem, eu te agradeço por ter estado aqui comigo. Quem quiser aprender um pouco mais de EFT, tem o link aqui para o curso. Quem não quiser comprar curso, no Google você vai encontrar muitas informações, vale a pena aprender a usar o EFT. Se você quiser melhorar na vida, vá atrás de técnicas que você possa usar sozinho. Agora lembra, acompanhados nós somos muito mais fortes, muito mais habilidosos, porque sozinho a gente se perde dentro da nossa própria bolha da ignorância. E basta às vezes um olhar de fora para vir com uma pergunta diferente. Perguntas diferentes trazem respostas diferentes. E nessa brincadeira a gente acaba encontrando soluções, que é tudo de bom. Gratidão pela companhia. A gente termina aqui. Grato, pessoal. Muito agradeço mesmo, pessoal aqui do chat. Ô, gente, quando terminar, curte aqui o vídeo, por favor. Quando terminar, não, pode fazer agora mesmo. E se for ok para vocês, deixem uma figurinha ali no comentário, porque isso ajuda. Eu sei que vocês já compartilharam aqui no chat, mas vocês estão aqui, eu vou pedir. Deixa uma figurinha aqui no chat, tá bom? A gente se vê nas próximas. Beijo, beijo.